boa noite a todos, aos amigos, companheiros. Agradecemos a Casa de Jesus pelo convite para estarmos aqui hoje, para que a gente possa compartilhar um pouco dos nossos estudos, dos nossos aprendizados, para que a gente possa cada vez mais conhecer esse caminho maravilhoso que a doutrina espírita nos traz, para que assim possamos nos modificar cada vez mais, nos melhorarmos cada vez mais e principalmente nos compreendermos cada vez mais. O tema de hoje, o bem e o mal sofrer, nós vamos tratar de um assunto em que nós somos bastante, temos uma expertise muito grande, somos bastante conhecedores. O assunto de hoje nós vamos tratar a respeito das dores e dos sofrimentos que aparecem em nossas vidas. Então, o bem e o mal sofrer é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar passagens a respeito das necessidades que nós temos das dores, dos sofrimentos, por que elas acontecem em nossas vidas e como nós devemos tratar, como nós devemos agir com relação à dor e ao sofrimento. Nós sabemos todos que quando nós estamos estagiando pela vida, quando nós estamos vivendo encarnados, as situações de sofrimento nos chegam a todos. Algumas pessoas enfrentam de uma forma mais corajosa, de uma forma mais perante as dificuldades, uma forma mais firme perante as dificuldades. Outras pessoas, muitas vezes, se entregam ao desespero, se entregam ao desânimo. Então cada pessoa entende de uma forma como chega o sofrimento. Agora, existem situações em que o sofrimento acaba sendo tão grande e que a dor acaba sendo tão latente, em que muitas pessoas podem até duvidar da existência do Criador. Ou então se perguntar, onde está Deus no momento em que eu estou sofrendo? Por que que Deus está me dando esse sofrimento? Na ideia de que Deus fosse um Senhor sentado em um trono, rodando uma imensa roleta, esperando quem é o próximo que vai sofrer, escolhendo a dedo quem é o próximo que vai passar por dores e sofrimentos, como se Deus fosse um Senhor que jogasse dados. Então, em muitas situações das nossas vidas, nós vamos nos ver passando por ocasiões como essa. Nós vamos nos pegar nos perguntando, mas por que eu estou sofrendo? O que eu fiz para merecer? E aí nós vamos até usar aquele termo conhecido, eu estou pagando os meus pecados. E é interessante de onde vem o termo pagar os meus pecados. Porque na igreja romana medieval, na igreja católica apostólica romana medieval, quando você cometia uma falta, quando você cometia um pecado, a igreja te vendia uma indulgência. Então, quando você cometia um pecado e ia pedir perdão para o sacerdote na igreja, ele te cobrava um valor em dinheiro pelo qual você pagava o seu pecado. Então, a expressão estou pagando os meus pecados vem de lá, onde era literalmente pago o pecado cometido, onde a indulgência era vendida para que a pessoa pudesse então estar quites, estar tranquila com a sua consciência. Então, quantos de nós não nos vemos em situação de estar, muitas vezes, achando que estamos pagando o pecado? Que será que eu fiz para merecer ou para pagar essa situação? E aí nós esquecemos o real motivo do sofrimento, o real motivo da dor. Todos nós sabemos que nós estamos em um planeta de provas e expiações. O que vem a ser um planeta de provas e expiações? É um planeta que está na sua segunda fase do desenvolvimento espiritual. A primeira fase, mundo primitivo. Nós já passamos pelo mundo primitivo e agora estamos em um mundo de provas e expiações. Nós estamos na segunda fase do nosso desenvolvimento espiritual, onde os espíritos que aqui habitam precisam passar por provas e precisam expiar
os seus enganos. Expiar no sentido de reequilibrar. É a grande lei de causa e efeito. Ou então muitos a chamam de lei de responsabilidade. Então o que é a lei de causa e efeito? A pergunta que a lei de causa e efeito faz é a seguinte: quem foi que cometeu o engano? Ah, fui eu. Então resolva o seu engano. Quem foi que derrubou aquela situação? Fui eu. Então coloque novamente em pé. A lei de causa e efeito basicamente nos diz isso. Porém, a lei de causa e efeito também há para o seu lado que nos faz crescer. Porque todo o bem que nós cometemos, nós vamos ter a oportunidade de experimentá-lo também. Então a lei de causa e efeito diz que todo o bem que eu faça para o próximo, eu vou ter a oportunidade de passar por esse bem, de receber o bem também. Mas muitas pessoas imaginam a lei de causa e efeito de uma forma não muito correta, porque diz assim: se eu cometer o mal, eu vou receber o mal de volta. Mas não faz sentido se nós admitimos que Deus é um Pai de inteligência suprema, que Deus é a causa primária de todas as coisas e que Ele ama os seus filhos indistintamente. Como é que nós podemos dizer que Deus criou uma lei que traz a dor e o sofrimento para o seu filho? Então a lei de causa e efeito, se eu cometer o engano, eu não vou ter que passar pela mesma dor. Mas então como funciona a lei de causa e efeito? Ora, se eu cometo o engano, se eu faço o mal, eu recebo a divina oportunidade de corrigir o mal que eu causei. Só que nós chamamos a correção do débito de sofrimento. Porque corrigir alguma coisa que nós fizemos de errado dói. Sair da zona de conforto dói. Pedir perdão, tomar uma atitude para poder resolver o problema, nos causa trabalho. E muitas vezes nós não queremos o trabalho. Muitas vezes nós nos colocamos em situações de vitimismo, dizendo: eu estou sofrendo demais e não consigo resolver. Mas nós não fazemos as perguntas corretas. Ao invés de perguntarmos por que eu, onde foi que eu errei, nós podemos perguntar: o que eu posso fazer para mudar a situação? O que eu posso fazer para corrigir o engano? E quando nós fazemos as nossas orações, pedindo a Deus que nos dê a inspiração de resolvermos o engano, ela vem. Porque nós nos colocamos à disposição da espiritualidade para que nós possamos receber a nossa orientação. Então, se nós sabemos que todo sofrimento basicamente foi causado por nós mesmos, nós vamos então entender que não existe um sofrimento que seja por acaso. Não existe uma dor a qual estejamos passando que não seja uma divina oportunidade de reajuste, seja nessa encarnação ou seja em encarnações anteriores. Porque se eu repasso a minha encarnação e não encontro motivos pelo mal que eu estou passando, pela dor que eu estou sentindo, é muito provável então que ela esteja relacionada a uma encarnação anterior. Mas quando nós olhamos para esta parte do sofrimento e da dor, nós vamos perguntar: mas onde eu posso me refugiar quando o assunto é dor, quando o assunto é sofrimento? Nós vamos nos refugiar na busca do Evangelho. Nós vamos nos refugiar na busca de Jesus. Agora, quando nós falamos a respeito da nossa sociedade, nós vamos entender que existem basicamente 4 formas de encararmos a nossa vida, de encararmos os nossos sofrimentos. A primeira forma, e muito conhecida nos séculos 16, 17, 18, é o materialismo. O materialismo é uma crença, como as outras. E a pessoa que tem a crença do materialismo, ela por diversas vezes pode negar a existência do Criador, e ela não acredita que exista nada após a morte.
Então, para esta pessoa, nós somos um conjunto de carne, de sangue, de ossos, nada mais. E que quando este corpo morrer, acaba-se também a história da pessoa. Acaba-se a consciência. Acaba-se toda a vivência. A pessoa só existe em fotos. Ela não existe mais, ela deixa de existir. Muitas pessoas, através desse conhecimento, acabaram atentando contra a própria vida, porque diziam, bom, se eu estou sofrendo e depois não existe mais nada, eu acabo com o sofrimento rápido, eu resolvo o meu problema. Lê do engano, porque aí descobriram que a vida não acaba e que os problemas apenas aumentaram. Então, esta forma de entender a vida ainda é normal nós encontrarmos pessoas da crença do materialismo, do material, que não acreditam em nada que seja espiritual. Mas é importante salientar que essas pessoas um dia chegarão até o conhecimento da verdade. Elas conseguirão compreender em si a necessidade que tem dessa crença espiritual. Então, a primeira forma, o materialismo. A segunda forma são as religiões com base panteístas. O que significa panteísmo? Pan significa todo. Teísmo vem de crença, né? A crença do todo. A crença religiosa no todo. Então, para essas religiões, geralmente religiões da Índia, religiões orientais, têm uma base panteísta. Então, não existe, por exemplo, um Deus criador. O que existe é o todo do universo. E que quando a pessoa nasce, ela sai deste todo, nasce, tem a sua vivência e ao morrer ela volta para o todo. Ou seja, a pessoa não tem uma individualidade. A pessoa não é um ser único. Ela faz parte de um todo. Ela só se torna individual quando ela está encarnada. Usando o termo espírita, né? Quando ela está encarnada. Quando ela desencarna, ou seja, quando ela morre, ela retorna para o todo. Essa é uma crença também bastante conhecida no nosso planeta. A terceira forma, e essa é a mais conhecida praticamente de todas, é a base do conhecimento que nós temos, em que a Igreja Romana nos trouxe nos últimos 2000 anos. Quando nós falamos a respeito da Igreja Romana, é importante salientar que é resultado de estudo para que nós possamos compreender. De forma alguma nós estamos nos referindo aos nossos irmãos da Igreja Romana como uma forma pejorativa, jamais. Respeitamos e temos uma dívida enorme com a Igreja Católica, porque ela nos trouxe o Evangelho até os dias de hoje. Ela trouxe o Evangelho do Cristo até nós em 2000 anos. Ela tem essa capacidade maravilhosa. Mas é importante que nós conheçamos a história da Igreja Romana para que nós possamos compreender as nossas vidas. Então, segundo a crença da Igreja Católica Romana e das demais igrejas cristãs, geralmente as evangélicas, nós vamos ter 2 lugares para onde nós vamos após a nossa morte. Nós iremos para o céu ou nós iremos para o inferno. Existe um terceiro lugar, o purgatório, que foi criado caso a pessoa se arrependa no meio do caminho. Mas como funciona a base da crença do céu e do inferno? A pessoa nasce através de uma criação de Deus. Então o divino já aparece. Já existe um Deus, já existe um Pai Criador. Então essa pessoa, ela nasce e ela vem à vida no momento em que ela entra, porta dentro da encarnação. Na hora que ela sai da barriga da mãe, começa ali a vida daquela pessoa. Existe um espírito, e que esse espírito, após a morte, ele vai trilhar o caminho do céu ou do inferno de acordo com as suas escolhas. Então olha que interessante, mesmo nas igrejas de conhecimento cristão, a lei de causa e efeito é conhecida. Porque se eu faço boas ações, eu vou para o céu. Se eu faço ações não boas, eu vou para o inferno. Então, de acordo com as minhas escolhas durante a minha vida, eu vou para um lugar ou para o outro. E os 2 lugares são eternos.
Ou seja, se eu tenho uma vida equilibrada, uma vida ajustada, uma vida de crença em Deus, onde eu faço bem, onde eu sou uma pessoa devota, ao morrer eu vou para o céu. E lá eu ficarei eternamente. E é um céu contemplativo. Não tem muito o que fazer lá no céu. Agora eu sempre brinco, né? Acho que os primeiros 50 anos dá para passar bem. O duro é depois. Né? Tipo, e agora? O que eu vou fazer? O que mais que eu tenho para fazer aqui? Já aprendi a tocar harpa, já aprendi a tocar violino, não tem mais o que fazer. Então, é o ganho eterno, o paraíso eterno. Da mesma maneira, aqueles que não conseguiram seguir o caminho do bem, que não tiveram ações corretas, que tiveram a vida, né, torta, como se diz, essas pessoas, então, passam por um estágio no purgatório. Se conseguirem o perdão de Deus, vão para o céu. Se não, vão para o inferno. E o inferno também é eterno. Então, eternamente nós ficaremos lá. Mas aí nós vamos dizer, nossa, mas que papo estranho, né? Falar de inferno. É interessante porque a palavra inferno, do latim, infernus, significa aquilo que está embaixo. Então tem-se a ideia de que o céu está acima e que o inferno está abaixo dos nossos pés. Coitado dos nossos irmãos australianos, né? O pessoal da Nova Zelândia, né? O que a gente está falando? Estão lá do outro lado, estão lá embaixo. Então, segundo a crença, é um lugar geográfico. Eu vou para esse lugar geográfico. E o pior é que quando eu vou para o inferno, com quem que eu encontro no inferno? Ah, o diabo, o Satanás. João, para de falar essas palavras, dá azar. Para de falar esses nomes. Mas é importante que nós conheçamos o significado dos nomes dado para esse ser mitológico. Porque o diabo não existe. O que existe são espíritos que estão na ignorância, que muitas vezes querem se passar por esse ser mitológico, mas que são irmãos como nós. São irmãos em sofrimento que precisam de auxílio, que precisam de amor. Agora, o diabo foi criado pela necessidade. Na época da Idade Média, no comecinho, lá para o ano 1100 mais ou menos, a igreja estava perdendo o poder. Por quê? Porque a pessoa pensava assim, bom, já que eu vou para o inferno mesmo, eu vou aproveitar e fazer tudo o que eu quero fazer de mal, de ruim nessa vida. Então estava ficando uma coisa normal. Então foi feito um tipo de um concurso entre os grandes pintores da época, os grandes criadores da época, onde era necessário criar um ser, a imagem de um ser que representasse aquele que dominava, que comandava os portões do inferno. Ganhou a imagem daquele que misturou o fauno. O fauno é um ser mitológico, que é um menino que tem pernas de bode, chifres de bode e corpo de menino. Ganhou aquele que misturou o fauno com outras ideias mitológicas. Colocou-se os chifres, colocou-se o rabo e colocou-lhe uma pequena capa nas costas. Uma camisa grande é uma camisa pequena é uma camiseta. Uma capa grande é uma capa pequena é uma capeta. A capeta significa o quê? Na época da Idade Média, quando as pessoas estudavam para serem médicos, você entrava para, vamos chamar de faculdade, e você usava uma capa que ia até os seus tornozelos. Conforme você ia passando o tempo, ia se doutorando, ia ficando mais especializado, você ia cortando a capa até ela se tornar uma capa pequena, dizendo que você tinha uma experiência enorme, que você tinha um doutorado. Então colocaram esse adereço no diabo para dizer que ele era doutor em maldade. Ele era especialista em maldade, em sofrimento. Por isso daí vem o nome de capeta, por causa da capa pequena. Então deram outros nomes para ele. E um deles veio do Velho Testamento. A palavra Satã, que quando foi traduzida para o grego, foi traduzida para diabolos. Quando veio para o nosso idioma, vieram as duas de uma vez só. Satã virou Satanás, diabolos virou diabo, que significa inimigo ou caminho contrário. Qual é o caminho contrário do amor?
o ódio. Qual o caminho contrário da humildade? O orgulho. O ódio e o orgulho são o caminho contrário. São o diabo, são o Satã, são Satanás. Ah, João, mas demônio não, né? Demônio é uma palavra que significa... Não. Demônio vem do grego daemon, que significa aquele que tem luz. Então não dá para usar essas palavras para designar esse ser. São palavras que ganharam outra conotação de um ser que não existe. E quantas pessoas sofreram com medo desse ser. Com medo de irem para o inferno e encontrar com esse ser diabólico horrendo que vai me fazer sofrer e me castigar para o resto da eternidade. Agora pensemos numa situação. Vamos imaginar uma situação hipotética onde há uma mãe e um filho. Essa mãe, ela se colocou no caminho do bem. Ela fez tudo da melhor maneira, uma pessoa devota que buscava o amor, que buscava ajudar o próximo. Quando essa mãe morre, ela vai para o céu. Porém o seu filho, mesmo apesar de todos os esforços que essa mãe teve, o filho se perdeu. Foi para caminhos tortuosos, foi para caminhos de ódio, de rancor. Se perdeu na vida e acabou atentando contra a própria vida. Se suicidou. Então, segundo essa crença, esse filho foi para o inferno. A mãe está no céu e o filho está no inferno. E segundo essa crença, quem está no céu consegue olhar para o inferno e ver as pessoas que estão sofrendo. Agora eu pergunto para vocês, que mãe estaria no céu, vendo o seu filho sofrer no inferno? Que mãe não pediria para Deus uma nova chance para o seu filho? Que mãe não diria para Deus, Pai, permita que eu ajude meu filho, é meu filho? Quem estaria mais no inferno? A mãe vendo o seu filho sofrer? Ou o filho propriamente dito? Então que céu é esse? Que paraíso é esse? Onde separa pessoas que se amam pela eternidade? E a resposta de Deus para essa mãe seria, não há o que fazer. Uma vez que foi para o lugar, não volta mais, é assim. Então essa crença nos traz muitas perguntas, muitas dúvidas. E foram basicamente essas perguntas e essas dúvidas que me chamaram a atenção para estudar o Espiritismo. Então nós vamos encontrar na doutrina espírita a quarta forma de crença que as pessoas têm a respeito dos sofrimentos, que é a crença da espiritualidade, que é a crença da reencarnação. Então, a reencarnação vem nos explicar situações que outrora não haviam explicações. Perguntas do tipo, por que umas pessoas nascem tão ricas e outras nascem paupérrimas? Por que umas pessoas nascem saudáveis e outras já nascem doentes, destinadas a uma cama ou uma cadeira de roda para o resto da vida? Será que Deus erra? Será que Deus escolhe os seus filhos que vão sofrer? Será que Deus é injusto? Não. Deus é justo, que faz brilhar o mesmo sol entre os bons e os maus. Então qual é a explicação? A reencarnação vai nos trazer a explicação. Porque esta mesma mãe, no momento em que ela fez o bem durante toda a vida, quando ela desencarna, ela não vai para um lugar geográfico chamado céu ou paraíso. Ela vai para o plano espiritual. O filho que cometeu enganos durante a vida toda, quando morre, também vai para o mesmo plano espiritual e não para um lugar geográfico chamado inferno. Os dois vão para o mesmo lugar, porém, as suas consciências vão definir o estado mental em que eles se encontram. A mãe, por ter praticado o bem durante toda a sua encarnação, por ter feito ações boas, ela vai estar num estado de consciência elevado. O filho, por ter cometido enganos, vai estar no mesmo plano espiritual, porém num estado de consciência perturbado. O filho poderá estar num campo de flores, mas mentalmente estará naquilo que nós chamamos de umbral. E nós temos que tomar cuidado para não transformar o umbral no inferno espírita. Porque o umbral não é lugar geográfico. Eu vou para o umbral. Não, ninguém vai para o umbral. O umbral está dentro de nós. Umbral significa limiar, entremeio.
Então aquilo que há dentro de nós, que nós trabalhamos durante a encarnação, é o que nós vamos encontrar no plano espiritual. Se eu trabalhar para buscar o bem, para me redimir dos meus enganos, para corrigir o que eu fiz de errado, eu vou encontrar o plano espiritual condizente com a minha forma de pensar e de agir. Eu estarei num campo de flores e eu estarei vendo as flores, e não lugares lamacentos e fétidos. Eu estarei vendo o amor, estarei vendo os sentimentos bons, e não os sentimentos contrários, de dor. A minha consciência define. E então, esta mesma mãe pergunta para Deus: Pai, por favor, me ajude, eu quero ajudar o meu filho. E na crença da reencarnação, esse Deus responderá: com toda certeza, vamos preparar uma nova encarnação, para que você receba em seus braços novamente o seu filho, para que você possa continuar lutando por ele. Isso é Deus na concepção do Espiritismo. Isso é o Deus que nós devemos observar. O Pai de amor, bondade e justiça, que dá a seus filhos de acordo com a necessidade e não como punição. Aquela pessoa que numa encarnação recebe a dádiva de Deus de receber a riqueza, porque contrariamente do que muitos dizem, a riqueza vem de Deus. Deus criou o dinheiro e não o diabo, como é dito. Porque tudo que existe em nosso mundo é criação do Pai, do Criador. E a riqueza existe para aquela pessoa que a receber possa auxiliar a sociedade a crescer. Porque o que seríamos de nós? Se nós temos Wi-Fi hoje e temos pacote de dados da internet, é porque alguém com dinheiro bancou as pesquisas? Se nós temos remédios que nos curam das doenças e nos mantêm saudáveis, é porque alguém com dinheiro bancou as pesquisas? Então o objetivo da riqueza no nosso planeta é fazer com que nós possamos nos desenvolver. Aquela pessoa que recebe a faculdade da riqueza, ela tem que auxiliar o seu meio a se desenvolver, para que as pessoas possam conseguir se desenvolver pelos seus métodos, pela sua força de vontade. Então olha que interessante, nós estamos em um mundo onde a riqueza é necessária para que nós possamos nos desenvolver. Se não fossem as necessidades que nós temos, será que nós nos desenvolveríamos? A lei do trabalho está aí para nos dizer isso. Se nós nos desenvolvemos é porque precisamos buscar algo. Então, essa pessoa recebe essa dádiva e ao invés de utilizar a riqueza para desenvolver a sociedade, ela simplesmente pega o dinheiro todo para ela, no alto do seu egoísmo, e guarda tudo para si, fazendo com que as pessoas necessitadas sejam massacradas através da sua vontade. Quando esse irmão retorna ao plano espiritual e lhe é pedido contas daquilo que ele recebeu, ele então vai dizer que só teve o egoísmo como resposta. Então será ofertada a ele uma nova oportunidade, uma nova encarnação, onde ele irá sentir o clima contrário, onde ele irá receber a pobreza, para que ele possa entender a necessidade do crescimento da riqueza e da distribuição de uma forma justa com as pessoas que buscam o crescimento. A pessoa vai passar por necessidades para que ela possa aprender a importância daquilo. Então ela recebe a encarnação da pobreza. Mas aí nós vamos ver uma pessoa necessitada, precisando de auxílio. Nós vamos dizer para ela: não, você está assim porque você foi rico no passado, agora você vai ter que passar por isso. Não, porque nós não somos juízes. Se nós temos a oportunidade de auxiliar, nós vamos auxiliar. Porque não é a única faculdade. Se uma pessoa, por exemplo, recebe a faculdade da inteligência, isso não é todos os casos, são exemplos que nós estamos dando. A pessoa recebe a faculdade da inteligência, e através da inteligência, ao invés de fazer desenvolver o planeta, ela usa para massacrar os seus irmãos. Numa nova oportunidade reencarnatória, será dado a ela como dádiva de Deus um descanso mental, um distúrbio mental, para que ela possa ficar com a mente adormecida por uma encarnação. E aí nós vamos ver os diversos problemas mentais que surgem. E ela vai passar adormecida, para que ela possa dar o devido valor à necessidade da inteligência.
Passar por essa expiação, para que então em uma outra nova oportunidade ela passe pela prova novamente da inteligência. Então não existe acaso, não existe punição de Deus. O que existe são respostas para as nossas ações. E aí nós vamos dizer que nós precisamos aprender a sofrer bem. Sofrer bem começa na compreensão de que Deus não nos pune. Sofrer bem nos mostra a necessidade que nós temos de entender que nossas ações nos trazem reações. E que se nós passamos por dores, essas dores foram geradas por nós mesmos. Essa, eu diria, é uma das maiores dificuldades de se admitir-se espírita. É saber que a vida está inteirinha em nossas mãos. Que ninguém é o causador do nosso sofrimento a não ser nós mesmos. Não existe um diabo para culpar. Não existe um terceiro para se envergonhar ou para se esconder. Existem apenas nós. Nós e nossas ações. Que através das reencarnações nós vamos agindo e recebendo aquilo que nós precisamos. Mas aí nós podemos dizer, mas João, tudo bem, o Espiritismo fala de reencarnação, mas tem um detalhe. Eu procurei aqui na Bíblia, no Novo Testamento, e não fala nada de reencarnação na Bíblia. Sim, na Bíblia a palavra reencarnação foi mudada para ressurreição, dando a ideia de que você ressuscita no mesmo corpo que você deixou, o que não é biologicamente possível. Mas existem-se os motivos para que seja feita essa alteração na Bíblia. Porém, é importante salientarmos que existe um diálogo no capítulo 3 do Evangelho de João, que vai nos dizer muito a respeito da reencarnação. É o momento em que o mestre dos mestres, em que o nosso querido mestre Jesus conversa com um homem chamado Nicodemos. Quando a gente fala de Jesus, é interessante a gente conseguir compreender a extensão do mestre. Porque se nós tivermos com a ideia, de Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o escolhido para passar pelas dores e sofrimentos em nosso nome, Jesus lavou a cruz com seu sangue para poder nos limpar dos pecados. Mas aí seria injusto, porque quem veio antes de Jesus não conseguiu. Só os que vieram depois foram limpos do pecado. Então também não é bem assim. Jesus é o nosso Salvador? Sim, mas pelo que ele representa em espírito. O que esse espírito maravilhoso representa para nós. Todos nós sabemos que o nosso lindo planeta, segundo os cientistas, foi criado há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. Se nós pegarmos o nosso registro espiritual, deve ter um registro espiritual geral no plano espiritual. Se puxar o nosso registro, vai estar lá o nosso nomezinho e vai estar lá dizendo assim: espírito vivente que vive, que reencarna no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Está reencarnando no mundo hominal há aproximadamente 20 mil anos. Por exemplo, 20 mil anos, 30 mil anos, 50 mil anos, não sabemos quanto tempo nós temos de encarnados. Mas nós somos espíritos criados recentemente. Agora, se você pega a ficha espiritual de Jesus, uma das informações que vai ter nessa ficha é: espírito responsável por governar o planeta Terra espiritualmente há 5 bilhões de anos. Jesus tem pelo menos 5 bilhões de anos de experiência na nossa frente. Será que dá para levar a sério que um espírito desse fala? Dá, né? Às vezes a gente discute: será que Jesus está certo? Será que é para amar o próximo mesmo? Será que é para perdoar aqueles que nos ofendem? É só um espírito consultor de Deus que está falando para nós isso. Imaginem, é o espírito que sabe a vontade do Pai, que conhece os desígnios de Deus, que tem pelo menos 5 bilhões de anos na nossa frente de experiência. É esse espírito que veio ao nosso planeta encarnado nos pedir para amar o próximo. No livro A Caminho da Luz,
Emmanuel, através da psicografia de Chico, nos diz: e dos orbes em que o Cristo evoluiu, nem mais a poeira cósmica existe. Ou seja, nos planetas em que Jesus passou pelo que nós estamos passando hoje, desses planetas, nem a poeira mais existe. Jesus é um espírito muito mais antigo do que nós. E chegou à situação de ser um espírito crístico. Porque Cristo não é nome de Jesus. Cristo é uma palavra que vem do grego Christos, que significa o escolhido, o ungido, o Espírito escolhido por Deus para nos trazer o caminho da verdade. E ele diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse Espírito magnífico, maravilhoso, gigantesco, que Deus nos deu como presente para que nós possamos aprender com Ele. E Ele diz: aprendei de mim que sou manso. Ou seja, Ele não nos cobra, Ele não nos impune nada. Ele nos pede para que nós possamos amar. Ele não nos impõe nada. Esse Espírito teve um encontro com um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. O fariseu era uma casta da sociedade judaica, era um grupo da sociedade judaica, que eles tinham duas funções. Eles tinham função religiosa, então eles atuavam no templo de Jerusalém. Do templo de Jerusalém, hoje, só sobrou o Muro das Lamentações. Esse era um pedaço do templo de Jerusalém. Eles viviam no templo de Jerusalém falando a respeito de Deus para as pessoas que queriam ir lá saber. Com sorte, a pessoa pagava pouco para o fariseu, porque o fariseu cobrava. A outra situação do fariseu, a situação social. Ele era um legislador também, ele criava leis. Ele fazia com que a lei mosaica fosse cumprida. Então existia o que hoje nós chamamos de STF, na época de Jesus chamava-se Sinédrio. O Sinédrio tinha um presidente e 70 anciãos, 71 anciãos que compunham aquele Sinédrio. E eles julgavam as pessoas que cometiam enganos. Precisavam do voto de todos eles. Na época de Jesus, o presidente do Sinédrio era Caifás. Caifás era um fariseu. Então esse homem, Nicodemos, era desta casta. Um homem poderoso, rico, detentor da religião e das leis da época. Só que esse homem procura Jesus por interesse verdadeiro. Ele queria conversar com Jesus por um interesse verdadeiro. Então ele pede aos discípulos de Jesus que ele queria se encontrar com o Mestre. E ele consegue. Só que ele precisava se encontrar com Jesus num momento meio atípico. Tinha que ser durante a noite, num lugar afastado. Porque ele não poderia ser visto como sendo um doutor da lei, ser visto com um filho de carpinteiro. Ainda mais com Jesus, que era considerado por muitos dos fariseus como um agitador. Então ele não poderia ser visto. Encontra-se com Jesus à noite. E é bonito a forma com que Nicodemos se refere a Jesus quando ele chega. Ele chega a Jesus e diz: Rabi. Rabi, do aramaico, mestre. Ele chama Jesus de mestre. Rabi, eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém faria o que você faz se não estivesse com ele. Olha que admissão bonita de um fariseu, de um homem poderoso, reconhecendo Jesus. Rabi, mestre, eu sei que você vem de Deus, porque ninguém faz o que você faz se não estiver com ele. Do que Nicodemos está dizendo? Do que Jesus ensinava, do que Jesus fazia. É disso que ele estava dizendo. E aí então Jesus responde para ele: em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parece uma resposta desconexa, porque Nicodemos diz que ele é o Filho de Deus, vindo de Deus. E Jesus diz que não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não fica desconexa se a gente entender a cabeça do Nicodemos. O que o Nicodemos pensava que Jesus era? Que Jesus era o enviado de Deus.
Só que ele imaginava esse enviado de Deus como um espírito perfeito criado desse jeito. Sabe, já criado perfeito. Criou a gente como criaturas imperfeitas, mas criou Jesus perfeito. Na cabeça de Nicodemos, Jesus era isso, um espírito celestial perfeito. E Jesus responde para ele: para chegar onde eu cheguei, ou seja, para ver o reino de Deus. Jesus é um espírito que já conhece o reino de Deus, que já está no reino de Deus. Porque o reino de Deus também não é um lugar geográfico, é um estado de espírito, é um estado de alma. É nós estarmos evoluídos, nós estarmos bem espiritualmente. E ninguém mais do que Jesus conhecia muito bem o reino de Deus. Ninguém chega onde eu cheguei se não nascer de novo. Nascer de novo, para mim, é reencarnar. Até porque, na sequência do diálogo, Nicodemos fala para ele: como pode um homem velho nascer de novo? Por acaso ele volta para o ventre da sua mãe? Então Nicodemos pergunta: mas como assim nascer de novo? Como pode nascer de novo? O homem velho vai voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus diz: em verdade vos digo que é necessário nascer da água e do Espírito. Olha que interessante, nascer da água e do Espírito. Mas que água é essa? Foi criada a crença da igreja romana de que era necessário ao nascer receber o batismo de água, para poder limpar aquela criatura do sexo que é sujo que o causou. Ele é batizado, senão ele fica pagão. Mas a gente vai entender que a força do sexo é uma força criadora. Nós somos co-criadores com Deus. Nós criamos os corpos e Deus envia os espíritos. Então não tem como ser uma força de sujeira. A sujeira muitas vezes está em nossos pensamentos, naquilo que fazemos. Mas é uma força divina, é uma força de amor. Então não é desta água que Jesus está dizendo. Ele diz que tem que nascer do Espírito. Nascer do Espírito a gente entende. Nós todos somos espíritos. Mas e esse nascer da água? Olha que interessante. O espermatozoide é uma gota de água. O óvulo é uma gota de água. Quando eles se juntam, se fundem, se unem e um novo ser é fabricado dentro de uma bolsa cheia de água, do líquido amniótico, do líquido da vida. Não existe outra forma de entrar na vida se não for essa. Através da barriga de uma mãe. Através da junção de duas forças, para que um novo corpo seja feito. E aí o Espírito vai imprimir naquele corpinho novo dele as necessidades que ele tem para aquela encarnação. Então Jesus diz: é assim que acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Nós temos que nascer da água. E é interessante porque Nicodemos, ele fica abismado com o que Jesus diz. E Jesus diz que o Espírito, que o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem sabe para onde vai. Assim é feito com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Naquela época não se sabia de onde o Espírito vinha, para onde ele ia. Hoje nós sabemos com a doutrina espírita, mas Jesus não podia falar antes. Jesus não podia dar spoiler para ele naquela época. Tinha que guardar o tempo. Então, quando ele vê Nicodemos de uma certa forma abismado, ele diz assim: você está me dizendo isso, ou você fica abismado, mas justo você que é mestre em Israel, você que é mestre em Israel não sabe dessas coisas? Por que Jesus está dizendo isso? Porque os judeus tinham a crença da reencarnação. Os judeus, eles tinham 513 regras, chamadas mitzvahs. Para o judeu chegar ao reino de Deus, no paraíso, ele tinha que cumprir essas 513 regras. Se ele não cumprisse todas numa vida, o que acontecia com ele? Ele reencarnava para continuar cumprindo as mitzvahs, até cumprir todas. Então reencarnação era um papo normal para eles. Eles tinham a crença da reencarnação. Ele está dizendo para Nicodemos: você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de nascer de novo, de reencarnar. Então não existe como nós chegarmos ao reino dos céus, ou seja, edificar dentro de nós a leveza do Espírito sem nascer de novo. Porque as reencarnações,
elas são o divino remédio para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver. Quando nós cometemos enganos, nós recebemos da vida as oportunidades para corrigir os enganos. Então, quando nós vermos algum irmão em uma situação difícil na sua encarnação, nós não vamos julgar. Nós não vamos ficar tentando encontrar saída. Deve ter acontecido isso porque na vida passada ele deve... Não! Vamos ajudar, estender a mão, perguntar para a pessoa o que você precisa, que eu posso fazer por você, como eu posso te ajudar. Porque aí nós vamos estar auxiliando nas nossas causas necessárias. Então nós sabemos que os sofrimentos eles podem vir das vidas passadas. Mas tem muito sofrimento que vem da vida atual. Mas como assim sofrimento da vida atual? Quer ver um exemplo interessante? Vamos imaginar o seguinte. Nós entramos para trabalhar 7h30 da manhã. Eu acordo depois que o despertador tocou umas 9 vezes, 7 horas da manhã. Eu estou atrasado. Só que ao invés de eu deixar a roupa pronta, a carteira no lugar, a chave pendurada, tudo bonitinho, eu largo tudo bagunçado. Aí eu saio desesperado, brigando com quem estiver na minha frente, para poder achar minha chave, minha carteira e minha roupa. Visto a roupa pelo avesso, me arrumo, vou sair de casa. Pego o carro, porque eu vou ter que ir de carro para o trabalho, porque o trabalho é a 25 minutos da minha casa. Vou ter que ir de carro, não tem jeito. Como que eu vou pegar o volante desse carro? Feliz, abençoando a Deus? Não. Eu vou pegar esse volante atormentado. Como que eu vou dirigir até o meu local de trabalho? Atormentado. Posso pegar multa, posso fechar alguém, posso arrumar uma briga de trânsito, posso criar um monte de problema. Aí eu chego no trabalho 8h10 da manhã. Passo pelo meu supervisor, ele dá aquela olhadinha no relógio, aquela que machuca. Sento no meu lugar, vem um amigo e diz: bom dia. Você fala para o amigo: só se for para você, meu dia está sendo horrível. Quem criou toda essa dor e esse sofrimento? Nós mesmos. E agora eu descobri no Espiritismo que eu não tenho a quem culpar. Não é o cara que me fechou, não é o despertador, sou eu. Sou eu o culpado. E todas as situações que eu criei nesse momento de desatino, eu estou automaticamente responsável por elas e eu vou ter que corrigir todas. Por menor que seja. Então, às vezes a gente fala: nossa, na minha encarnação passada, eu devo ter feito muita coisa errada. Mas e nessa? Será que a gente está fazendo tudo certinho? Será que a gente está buscando fazer tudo de acordo? Porque a gente se preocupa com as coisas grandes que nós erramos, e merecem a preocupação. Mas tem muito detalhezinho que muda a nossa vida. Tem muita situação pequenininha que a gente não olha, que muda tudo. Poxa vida, o que eu estou fazendo das pessoas que estão perto de mim? Como eu estou tratando os meus amigos, minha família, as pessoas dentro do meu lar? Como eu estou agindo? E aí nós reclamamos de sofrimento. Ai, minha família é um tormento. Ninguém me entende. Uai, por que será? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo comigo que eu tenho que resolver, que eu tenho que olhar. As causas dos nossos sofrimentos, para que nós possamos bem sofrer. Porque mal sofrer é se revoltar, é xingar a Deus, é ficar bravo com todo mundo, é brigar com a casa espírita, é sumir da casa espírita. Esse é o mal sofrer. E o bem sofrer é falar: não, tá bom, vamos lá. Eu preciso passar por isso. Como eu vou passar da melhor maneira? Qual é o jeito melhor para que eu possa passar por esse sofrimento? E o melhor, o que eu preciso aprender. Porque o aprendizado é contínuo. A gente nunca deixa de aprender. Se a gente chegar no ponto de falar: já sei tudo da vida, tem alguma coisa errada. Porque a gente não sabe tudo da vida. Quando a gente acha que sabe, a gente vê que tem muito mais para aprender ainda. Então os nossos sofrimentos
causados por nós mesmos precisam de ações nossas para que nós possamos mudar. E aí nós vamos lembrar novamente do nosso maravilhoso mestre, que também passou por momentos de dores, que também passou por momentos de sofrimentos enquanto estava encarnado entre nós. Há um momento em que ele estava no Getsemane. O Getsemane é o Monte das Oliveiras, é o lugar onde havia a plantação das azeitonas. Então Jesus ia lá nesse monte com seus apóstolos para que eles pudessem entrar em oração. No dia que Jesus foi preso pelo exército romano, ele estava no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Antes do exército chegar, ele com certeza já sabia o que o esperava. Ele sabia por todas as dores que ele iria passar fisicamente, por toda a humilhação que ele iria passar. Ele então faz uma oração nesse monte. E ele começa a oração dizendo assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Poderiam ser vários cálices. Poderiam ser as dores que ele iria passar, a humilhação que ele iria passar, mas também poderia ser o cálice da humanidade inteira se sentindo culpada por sua causa, porque ele saberia que a humanidade mais tarde iria ver o erro que cometeram. Mas de uma forma ou de outra ele pede para Deus: Pai, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim esse cálice. Quantos de nós não pedimos isso a Deus? Pai, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa dor. Mas, como sempre, Jesus nos explica e nos exemplifica em todas as situações. Ele continua a oração. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que eu possa bebê-lo até o final. Se for da vontade de Deus, me dá força, porque eu vou beber até o fim esse cálice. A diferença desse Espírito maravilhoso. Porque mesmo sendo gigante como ele é, mesmo sendo o governador celestial do planeta Terra, responsável por quase 30 bilhões de espíritos, mesmo ele se colocou debaixo da vontade de Deus. Ele diz: se for da tua vontade, Pai, que eu possa beber até o final. Então o que Deus espera de nós? O que Deus está nos dando de aprendizado? Porque Jesus não precisava aprender mais, nós precisamos. Quais os aprendizados que nos chegam? Através das dores diárias, através dos sofrimentos diários. Como nós vamos nos mudar intimamente para que possamos crescer? Para que possamos edificar dentro de nós o reino de Deus que Jesus falou. Para que possamos passar pela nossa vida com um aprendizado constante, crescendo. Para que possamos ser verdadeiros cristãos. Porque aquele cristão verdadeiro, ele é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Porque quando nós domamos as nossas más inclinações, nós domamos a nós mesmos, nós mudamos a nós mesmos. Antes, quando agíamos com orgulho, passamos a agir com humildade. Quando agíamos com ódio, com raiva, passamos a agir com amor. Quando agíamos com impiedade, passamos a agir com perdão. É isso que nos transforma. É isso que Jesus nos dá de exemplo, para que nós possamos ser, todos os dias da nossa vida, uma versão melhor, uma versão melhorada, um espírito melhor a cada dia. Que Jesus possa abençoar os nossos propósitos e que a gente seja sempre muito feliz. Muito obrigado a todos. Boa noite.